Irmãos, graça e paz. Eu agradeço a bondade da reverenda Augusto pelo convite. Agradeço a bondade do conselho e da igreja que para hoje para ouvir a palavra, e Deus quis que fosse através deste servo. Eu estava ouvindo todos os hinos, os salmos que nós cantamos, e a leitura que foi feita no início, parece que estava tudo dentro do que eu ia falar hoje. Eu acho que nem precisava mais falar alguma coisa, mas nós vamos falar, porque Deus quer que nós falemos. Primeiro, eu quero que você abra a sua Bíblia no profeta Miqueias. Profeta Miqueias. Eu gostaria de expor para os irmãos o texto do capítulo 7, do versículo 1 a 8, mas com a necessidade de introduzir a partir do capítulo 6, que é quando Deus começa a falar. Ele tem uma espécie de tema, ou eu diria assim, há uma luta entre Deus e o povo. E quando ele abre no capítulo 6, antes de eu ler o texto que eu vou ler, que é de 7, de 1 a 8, eu quero trabalhar essa introdução no 6, capítulo 6, abre, portanto, no 6, e você vê Deus falando o seguinte: aquilo que está lá em Êxodo 20, que há pouco tempo foi lido, ele começa a dizer aqui, nessa primeira parte do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, nessa conversa de Deus olhando para o povo, não olhar para o povo, era o mesmo povo que ele tirou do Egito, desculpe. Ele diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa de servidão te tirei, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então Deus começa a conversar com o povo, trazendo à memória aquilo que ele houvera feito por ele. Veja que em Êxodo 20, ele começa Êxodo 20 falando exatamente isso: eu tirei você da terra do Egito. E se você lê o Velho Testamento inteiro e vai também para o Novo, você vê sempre Deus relembrando o bem da liberdade que ele nos deu na primeira retirada do povo do Egito. Então, até o versículo 5, ele começa a lembrar o povo do que ele fez de bom. No versículo 6, do capítulo 6, eu estou no capítulo 6 ainda, aí o povo pergunta, faz uma pergunta: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante de Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Ou seja, ele estava querendo saber como é que ele faria para pagar o pecado dele. Era o povo perguntando a Deus. O fruto do meu ventre pelo pecado? Aí vem no versículo 8 uma resposta de Deus. Ele declarou: ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique justiça e ames a beneficência e andes humildemente com Deus? Aqui, portanto, termina a primeira parte da acusação de Deus e da resposta dos homens. Aí vem a segunda parte em que Deus fala, como se for uma segunda parte, Deus mostrando ao homem, a Israel, é Deus falando para ele como é que ele está. E aí Deus fala, por exemplo, eu vou só dizer as frases. Ele fala como é que os ricos exploram os pobres, versículo 11, fala de pesos enganosos. No versículo 12, ele fala de mentiras, de violência, de língua enganosa. Ou seja, é assim que Deus está vendo o povo de Israel. Estou no capítulo 6 ainda, estou nessa introdução.
Versículo 14. Tu comerás, mas não te fartarás. Tu plantarás, mas não colherás. Versículo 15. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás. E Deus começa a dizer o que vai acontecer com esse povo. Então essa é a situação em que se encontra o povo de Israel naquele momento. Na situação, no momento em que o profeta se assenta em algum lugar neste universo. Talvez tenha sido lá na frente da Igreja Presbiteriana Renascer, ou na frente da Igreja Presbiteriana Central, ou aqui na frente, ou na frente do Palácio do Governo. Ele se assenta para escrever esse texto que eu vou ler a partir do versículo 7. Então, continue lendo comigo. Eu não vou pedir para você ficar de pé, porque eu já leio, já vou falando, e você já vai. Então ele diz assim, então veja bem, diante dessa situação tétrica que ele viu, que Deus mostrou para ele, diante da situação em que o povo estava, Deus fez tudo pelo povo, e o povo continuava se voltando para outros deuses. Você se lembra que em Jeremias capítulo 25, Deus diz assim, durante 23 anos, eu mandei que vocês deixassem outros deuses e vocês não deixaram. Por isso vocês irão para... Ele mandou para o desterro na Babilônia. Vou usar o meu servo Nabucodonosor. E usou como servo, porque ele usa quem quer para ser servo. E levou o povo, porque o povo ouvia, mas não obedecia. Ou seja, Êxodo 20 para eles era perdido. Êxodo 20 para eles não existia. Aí o profeta chega neste capítulo 7, neste momento do texto, e diz assim, ai de mim. Veja que expressão, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseje. Na minha versão diz, pereceu da terra o benigno. Na sua devo dizer assim, pereceu da terra o piedoso, ou desapareceu da terra o piedoso. Veja que visão ele estava tendo. Ele estava falido, ele estava perdido, ele estava vazio. Era assim o sentimento que ele tinha. E ele olhava e pereceu da terra o piedoso. Não há entre eles ou entre os homens um que seja reto. Para onde será que o profeta estava olhando? Que povo era esse para o qual ele estava olhando? Que igreja era essa para a qual ele estava olhando? E diz não há um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, para caçar o seu próprio irmão com rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. Há uma versão que diz assim, o juiz exige suborno. E aqui ele estava falando ao juiz de Israel. Não era o juiz de Campina Grande ou de João Pessoa, brasileiros, era o juiz de Israel. Deus estava mandando essa palavra para o povo dele, aquele trouxe do Egito, aquele deu casa, terra em Canaã e virou as costas para ele. Era para esse povo que ele falava. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire o juiz, se apressa em recompensa, e o grande fala de qual são da sua alma. Assim, todos eles são perturbados. O melhor deles, versículo 4, é como o espinheiro. Quem é do Cariri sabe o que é uma toceira de mandacaru. O mais reto é pior do que um espinhal, ou seja, várias toceiras juntas. Veio o dia das tuas vigias, veio o dia da tua visitação. Agora será a sua confusão. Versículo 5. Veja que mundo estava ocorrendo naquele momento. Não creais no amigo,
Sempre que eu falo nisso, eu me lembro que os inimigos não traem. Inimigo já é inimigo. Quem trai é amigo. Aquele que está com você dentro de casa, quem traiu você foi a sua amiga que tomou seu namorado um dia, sei lá se aconteceu. Ou alguém que tomou seu dinheiro e não pagou. Algum amigo que era amigo que traiu você. O inimigo não trai. Não confie no amigo, nem confiei no vosso guia, aquele que repousa no teu colo, no teu seio, guarda as portas da tua boca, ou seja, não fala para quem você não sabe se vai guardar o que você está falando. Porque o filho despreza o pai. O filho se levanta contra a mãe. Você está vendo que ele continua lá em Êxodo 20? Não saiu de lá ainda. Honra teu pai e tua mãe. Está vendo? Continua na desobediência. O filho se levanta contra a mãe e a nora contra a sogra. Olha, quem inventou esse negócio de sogra foi Miqueias. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Ele vê a situação difícil em casa. O versículo 7 eu deixarei para ler no final. Esse texto me dá a seguinte ideia, a seguinte propositura. Os males decorrentes da impiedade, da desobediência. Aquele homem para o qual eu olho agora imaginariamente e o vejo embaixo de uma frondosa e bela mangueira, lá no Jardim do Éden. Eu falo mangueira porque é uma árvore que eu gosto muito. E ele estava lá quieto, mas certamente triste, Deus sabe disso. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Dali é uma companheira idônea e deu. E às vezes eu digo que a partir daquele momento o mundo perdeu o silêncio, que o universo estava em silêncio, mas não foi a mulher que saiu falando, não, foi o homem. Foi o homem que começou a gritar, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, felicidade da minha felicidade, e ela saiu gritando e dizendo ao mundo que estava feliz. Mas o inimigo de Deus aproveita no jardim, que era tudo paz, tudo felicidade, e a partir dali a geração do pecado, não se coloca a culpa em Adão ou Eva, mas o pecado entrou pela humanidade, que eram os dois. E esse pecado, que foi o pecado da desobediência, não obedecer o que Deus houvera dito, ele conseguiu passar de geração em geração, eles foram expulsos, cresceram, multiplicaram e cada vez pior, e a humanidade foi ficando como estava, exatamente numa situação tétrica como estava nessa que nós lemos. Por isso que eu falo que esse texto me fala dos males da decorrência ou decorrentes da impiedade. Piedade, do grego, eusebeia, ele significa contato com Deus. Significa adorar corretamente a Deus, dando a Ele a glória de vida. Isso é piedade. Piedade é você deixar tudo e dedicar-se àquele ser com toda a sua vida que não é sua, é dele. Piedade é você reconhecer que você não é seu, você é dele. Antes de ontem eu entrei lá na sala de Kiara e toda vez que eu vou lá eu canto esse hino para ela. Sou eu que canto aquele com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ela já sabia também. E ela cantou comigo, cantou com uma voz forte. Depois eu pedi a Deus para gravar. E aquilo eu começo a pensar que eu vendo aquele caso, aquela Kiara forte, andando na igreja, trabalhando, correndo, e agora inerte, deitada numa cama, eu digo que somente uma vida piedosa para nessa situação cantar que com Cristo no barco tudo vai bem. Porque às vezes nós parecemos ser e não somos. Vejam que esse texto, primeiro, ele fala dele, da vida dele. Então, antes de eu falar de Luciano, eu preciso falar de mim. Como é que está a minha vida? E nessa descrição aqui do profeta, diz, ai de mim, eu estou como roçado seco.
Parece que aqui ele está longe do Salmo 23, que ele está se sentindo vazio, solitário, sem desejo. E olhando para ele, ele vê que nada mais tem jeito, eu estou perdido. É assim que ele vê. Mas ele não se conforma em olhar para ele, o espelho da vida que reflete a vida dele está muito ruim. Ele agora vai olhar a família. E quando ele chega para olhar a família, ele vê que é irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. E entra na sogra e na nora, que ninguém se entende na casa. E eu acho que ele escreveu esse negócio, ele estava bem pertinho da minha casa, eu não posso negar isso. Talvez olhando para mim, talvez olhando para um de vocês. Miqueias escreveu dizendo que eu preciso mudar a minha vida. E quando ele olhou a família, talvez ele tenha esquecido, ou eu quero que você me volte aí para o Salmo 128. Ele esqueceu que naquele momento ele não estava um homem feliz. Um homem que está como um roçado seco. Aqui que alguém já foi do interior, que eu vi meu pai plantar, e vi colher, e vi depois somente os tocos no roçado. Quem já foi, já viu isso, e eu já vi, você não tem mais nada para colher. E é uma pessoa infeliz. Eu estou como um roçado morto. E nessa infelicidade ele esqueceu que a felicidade, a verdadeira felicidade está no Senhor. Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então quem anda nos caminhos do Senhor é feliz, é bem-aventurado, é completo. E tem uma coisa, esta família aqui é diferente daquela. Por que é diferente? Pois comerás do trabalho da tua mãe e serás feliz. Não reclama, não murmura porque ganha pouco. Mas é feliz com o que ganha, com o que tem. E essa felicidade é o seguinte: a tua mulher no interior da tua casa será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, você é uma pessoa feliz dentro da sua casa, a sua mulher é feliz, seus filhos são felizes, e esse homem via uma família infeliz. A família do povo de Israel era uma família infeliz, não parecia nada com esta. Mas eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a lição do profeta é que nós precisamos temer ao Senhor. É a primeira lição que eu não posso esquecer lendo esse texto. Eu preciso temer ao Senhor. Porque senão eu fico vazio. Senão eu sinto falta porque não tenho. Você lembra como é que diz o Salmo 23? Como é que diz? Primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se está faltando, então o Senhor não é o seu pastor. Miqueias estava dizendo que para alguém que estava faltando, estava sem alegria, estava triste, como um roçado seco, Deus não estava sendo o seu pastor. Precisava ser. Então essa família precisava voltar para compreender que ser feliz era voltar para compreender as lições do Salmo 128. Depois de analisar a família, passar pela família, ele vai à autoridade. É como se ele estivesse dando um giro, né? Primeiro eu olho no espelho, no meu espelho da vida, me olho, está mal a situação. Eu olho no espelho da família, a família está falida. Eu até pararia aqui um pouco e perguntaria: como vai a família brasileira hoje? Como estão as... Não vamos falar família aqui hoje, as nossas famílias de maneira geral. A nível de obediência aos pais, que nota você daria? Pelo que você sabe, pelo que você vê, pelo que acontece, pelos casos policiais que você vê todo dia, que nota você daria às famílias brasileiras? Filhos obedientes,
Filhos que estão dentro de Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe. Nós honramos, de fato, o nosso pai e a nossa mãe. Honramos como quem honra a Deus. Honramos para honrar a Deus em obediência. Porque honrar em obediência é que é a diferença. Como vão as famílias brasileiras? Miqueias sai da família e entra numa família maior. Eu gosto muito de olhar para esse texto aqui, que é o versículo 2, e olhar como se ele estivesse entrando na igreja. A igreja que ninguém sabe no Brasil qual o tamanho da igreja hoje. Dizem que já passa de 60 milhões. Eu pelo menos acho que esse número é falso. Vou explicar por que da minha compreensão. Primeiro, porque você encontra em todas as igrejas evangélicas brasileiras pessoas que são membros de 2, 3 igrejas. Foram numa, nunca saíram da outra, já estão na outra, nunca se desligaram da outra, já estão na outra. Aí você conta 800 membros ali, 300 acolá, e você não conta. Então você não tem uma conta certa, primeira coisa. Mas isso aí é compreensível. Isso pode ser dispensável. Mas há uma coisa grave na igreja brasileira. É a questão da piedade, como eu falei anteriormente. Desapareceu da terra o piedoso, ou seja, é como se Miqueias tivesse entrado numa igreja evangélica, de aparência evangélica, que usa a Bíblia evangélica, que ouve sermões evangélicos, que ora como se fosse evangélico, mas ela não vive como uma vida de fato evangélico. Acho que algumas décadas atrás eu li um livro, Cristianismo Básico, de John Stott, e ele conta uma história, acho que logo no 2º capítulo, uma história. Ele veio uma vez ao Brasil, ele vem sempre dar palestras e conferências aqui, e ele ficou impressionado quando o avião que descia no aeroporto Santos Dumont passou na frente do Cristo Redentor, e ele ficou impressionado quando viu aquele, olha, esse povo de fato é um povo religioso, é um povo piedoso. Ele ficou vibrando com aquele negócio, o tamanho daquela estátua, mesmo ele sabendo que existia, mas ele viu. Ele desce do avião no aeroporto, e no saguão do aeroporto, ele disse que tinha lá um crucifixo enorme, com Jesus Cristo. Ele disse, esse povo daqui de fato é piedoso. É um povo piedoso. Ele sai do aeroporto, entra no táxi, e no painel do táxi está lá mais um crucifixo com Jesus Cristo lá pendurado. Esse povo é de fato um povo piedoso, é um povo religioso. Ele vai no hotel, chega no saguão do hotel e vê uma outra imagem daquela. E ele diz que começa a estudar o povo brasileiro. E ele descobre que a mais perfeita religião, segundo a linguagem que eu entendi naquele livro, a mais perfeita religião do povo brasileiro era ter uma estátua pendurada em algum lugar, mas no coração não tinha exatamente nada. Aparência de piedade não é piedade. Parecer ser crente não é ser crente. Parecer ser cristão não é ser cristão. Desapareceu da terra o piedoso. E não há entre os homens um que seja reto. Ou seja, são homens e mulheres nas igrejas que vivem como se não fossem, que não pertencessem a Jesus Cristo. Pertencem à igreja presbiteriana do Brasil e se orgulham por isso. Pertencem a determinada igreja e se orgulham por isso, mas não pertencem à igreja da cruz. A igreja do Calvário, aquela lá do Calvário de Jesus Cristo. E diz que essa impiedade leva os homens a armarem ciladas e a lançarem, querendo derramar o sangue do irmão, e assim vai. As suas mãos fazem diligentemente o mal. É assim que ele vê o povo de Israel. Ele está falando isso aqui para o povo de Israel. Ou seja, Deus já havia mantido uma contenda com o povo, mostrando que era o povo que ele havia feito, e o povo continuava dessa forma. A desobediência continuava no coração das pessoas. Pareciam
piegas. É assim a palavra? Mas não era. Tinha um cara de piedade, mas não tinha. Tinha uma cara daquela santinha da foto, mas tinha o coração de um leão esbravejando. As suas mãos fazem diligente o mal, o príncipe inquire e o juiz espera a recompensa. Isso mostra, é o retrato da sociedade brasileira hoje. Não vim aqui para falar desses casos, mas é uma coisa que me deixou triste, é que nessa Lava Jato aí, que envolveu Petrobras, Odebrecht, não sei quantas empresas grandes, tem alguns crentes, não sei se eu faço assim, ou se o que é que eram. Tem alguns deles, e não são pequenininhos não, seriam pessoas que tinham nome. Estavam lá, talvez até usando o nome de Jesus para se locupletar de alguma coisa. Essa é a igreja da qual Miqueias fala hoje aqui. Pessoas que têm o poder para se aproveitar. Se você é juiz em algum tribunal, você é juiz para servir a Deus lá no seu juizado. Se você é delegado na sua delegacia, você é servo de Deus para servir a Deus como delegado. Se você é médico, você é servo de Deus ou servo de Deus para servir a Deus como médico, onde você estiver. O que você servir, o que você for, você não é nada mais do que servo de Deus, porque na hora que você for mais, você não é. Você não estará para se locupletar, para ter mais poder, para crescer mais, para ser mais do que seu irmão. Você está lá para servir a Deus, o Altíssimo, aquele que criou você do nada, aquele que pegou você pela mão e trouxe até hoje, aquele que alimenta você diariamente, assim como ele fez no deserto com o povo, faz com você e você nem sente. É esse Deus a quem você deve servir onde você estiver, seja qual for a sua função. Miqueias falava, há pessoas, eu vou traduzir na minha linguagem, que são importantes na sociedade, mas só querem para servir a si mesmo, ou seja, não servem a Deus onde estão. Você é crente em Jesus Cristo, você está aí e é nomeado, é colocado lá para servir a Deus, você não está para se servir. Olha, ele diz, o melhor deles é como uma sebe de espinhos, o mais reto, pior do que um espinhal. Você imagine, você já pensou pegar 2 galhos de mandacaru e juntar? O que é que ocorre? Nenhum se livrará das furadas. É assim que ele está vendo o povo de Israel. É assim que a igreja de Deus hoje vive. É preciso que se corrija. E há meio para se corrigir. Então, por exemplo, essa questão desses males decorrentes da impiedade precisa mudar. Ou seja, a piedade precisa voltar à igreja evangélica brasileira. Não só na aparência. A palavra impiedade, ela aparece cerca de 257 vezes no Velho Testamento, impiedade. E todas elas em confronto, ou se contrapondo à piedade, ou à justiça. Então vejam que é muito mais, aparece muito mais a palavra impiedade do que a palavra piedade. Às vezes, nós queremos ver uma coisa e não achamos. Eu estava querendo ler um livro, já uns 15 anos atrás, sobre fidelidade. Fora da Bíblia eu queria ler. Eu fui naquele livraria maior que tinha aqui, fui na maior que tinha em João Pessoa, e eu encontrei no Ponto Zero em Recife um livreto pequenininho assim, cujo título era Pequenas Infidelidades. Porque é mais fácil tratar da infidelidade, que ela parece ser mais plausível, mais propagável, mais agradável aos olhos humanos, do que da fidelidade que dói. A piedade não é fácil de se exercer.
Mas a igreja de Deus precisa voltar a essa piedade, para o exercício dessa piedade, para não ser como dois espinheiros que se juntam e que se furam e se machucam. O versículo 5 diz assim: não creais no amigo. Nós precisamos pensar nos nossos níveis de amigos. Eu não sei quantos amigos você tem. Hoje tem amigo de todo jeito, né? Quem tem o amigo pessoal, hoje você conta nos dedos os amigos pessoais. Aí tem os amigos do Face, alguns têm alguns mil, milhões, não sei. Ou tem um amigo do outro, como é o nome do Instagram. E alguns do Instagram, né? Que vai estragando a vida das pessoas. Que tipo de amigos você tem que Deus se agrada? Deus se agrada das suas amizades. Não creia no amigo, ou seja, porque há amigos que são falsos. Ele é falso para você. E você para ele, qual é a sua situação? Não confie no amigo, nem confie no vosso guia. Eu acho que isso aqui ele falou para pastores. Essa parte aqui, eu acho que ele falou para guias, presbíteros, pastores. Desculpa aí, eu estou nesse meio, posso falar. Porque às vezes, os crentes nas igrejas nos colocam pastores como se fôssemos intocáveis, santificados e impecáveis. Não nos veem como homens, pecadores e falhos, que nós também carecemos da graça de Deus para sobreviver. Então, ao invés de confiar nos seus guias, se é que guia, que ele falou que é para pastores, você faz o seguinte: você ora por nós, ora por mim, ora pelo Augusto, ora por aquele que Deus colocou para guiá-lo espiritualmente, porque nós precisamos das suas orações. E mais embaixo ele diz aqui, versículo 6, porque o filho despreza o pai. Quando eu era menino, isso era uma coisa muito rara de se ouvir. Mas hoje é uma coisa muito comum de se ver. Não apenas desprezar, mas inclusive matar. Tivemos há alguns anos, um pastor amigo nosso, lá em Recife, que o filho matou. Filho despreza o pai. Isso significa o teor mais forte da desobediência. Isso significa o teor mais forte da impiedade. Isso significa que o desamor está ganhando para o amor. Então é preciso que nós nos voltemos para a piedade e não permitamos que o nosso coração despreze o pai. Eu sei, se o pai está velho, não, mas aquele meu pai é porque ele não é moderno, ele não sabe o que é que eu sei. Ainda bem que ele não sabe. Ainda bem que ele não sabe o que você sabe. Mas é seu pai. E se é seu pai, ele merece toda a sua obediência. Ele merece o seu respeito. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe. Cuidado, filha. E aqui quem é mulher é filha, não tem nenhuma que não seja. Cuidado, filho, como trata a sua mãe. É a Bíblia que diz. Trate com amor, trate com carinho. Mesmo aquela, que você achar aquela velhinha desarrumada, é sua mãe. É sua mãe, ame-a. Ame-a de todo o coração, coloque-a nos pés de Deus todo dia. Agradeça porque ela carregou você no ventre 9 meses. E se não carregou, adotou você e caminhou afora, é a sua mãe. Ame sua mãe. E quanto às sogras e noras, eu nem vou aconselhar. Façam exercício espiritual vocês. Porque aquela filha que você ganhou é sua filha.
A nora que você ganhou é sua filha. A nora que você ganhou é sua filha. É porque você tem ciúme do seu filho, que você não quer que ele saia de casa, aí fica inventando coisa. Mas não é mais seu, não. Ele não é mais seu. Aliás, vou falar um segredo aqui para as mães. Eu não sei se alguém já disse isso antes, mas eu vou dizer. Seus filhos não são seus. No mínimo são de Deus. E é melhor você ver uma sua nora levar do que Deus resolver outra coisa. E levaram logo. Então ame a sua nora. E você, nora, ame a sua sogra. Isso é palavra daqui. Isso aqui é uma forma de geração de comunhão na igreja. Em casa e na igreja. Isso é uma forma de gerar comunhão em casa e na igreja. Mas vejam bem. Ele termina numa frase aqui no versículo 6. Diz, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aqui ele se refere à casa onde nós moramos, a casa, a família, a casa, a igreja e a casa, nação. Vejam que guerra maluca está neste país. Graças a Deus eu quero que esse Brasil melhore. Eu quero saber com quem. Mas vejam que há torcidas para que o Brasil caia. Há torcida para que alguém morra. Meu irmão, nós precisamos torcer para que Deus coloque a mão neste país e ele mude. Eu quero torcer para que esse país se ajoelhe. Levante a voz e diga, Senhor, estende a mão sobre nós e muda esta nação. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Onde é a minha casa? A minha casa hoje, a casa inicial, é onde eu moro com Vera, minha mulher. Mas ainda tem meus filhos, tem 4 filhos espalhados. Tem mais 9 netos. Veja como a família está grande. Daqui a pouco, aí eu já tenho as noras, né? Também daqui a pouco já tem os maridos, as moras dos netos. A família é maior. E isso começa, se nós não tivermos cuidado espiritual com a nossa vida, começa comigo. Começa a criar problema em volta de nós. Porque diz o texto, naquela situação, naquele tempo, aquela situação que os inimigos eram da própria casa. Ou seja, começava em casa, a guerra começava em casa. A guerra ia para a igreja, a guerra ia para a nação, a guerra ia para as repartições públicas, a guerra ia para onde você trabalha. Porque não havia paz. Diante de um quadro semelhante a este, dá a impressão que Deus colocou um povo muito ruim neste país, não dá? Eu vou contar uma história, que não é bem uma história, mas é uma... Eu acho que vocês nem eram nascidos. Eu fiz um curso na Escola Superior de Guerra. Era um curso de alto nível esse que eu fiz. E o professor que abriu a conferência, ele era doutorado por Harvard, era um nível desse tipo, né? Tomou a tribuna e disse, vou começar a minha aula com uma história. A aula que ele ia dar era falando sobre a situação do Brasil naquela época. Eles conta-se que quando o Criador estava criando o mundo, ele colocou vulcões em vários países, terremotos em outros países, fez países pequenininhos, bem pequenos, sem terra nenhuma de agricultura, colocou furacões em outros países e chegou no Brasil, ele colocou Copacabana, Praia de Tambaú. Aí eu acrescento Manaíra, Bessa, etc. E aí perguntou, mas por que o senhor está fazendo isso? E o Criador teria dito, não se preocupe, você vai ver o povinho que eu vou botar lá. Entendeu? Ou seja, isso é uma história, mas Deus não fez um povo ruim para botar no Brasil. Deus criou a humanidade
E o pecado foi que fez essa degenerescência em todos os países. Não é só no nosso. Mas diante dessa situação inteira, e essa história eu achei parecida na época com o Brasil da época, e ainda hoje eu acho com o Brasil de hoje, mas há uma coisa interessante, é que Deus fez pessoas, para que foi que Deus nos criou? O que é que diz o catecismo? Hein? Para o louvor da sua glória. Portanto, nós fomos criados para o louvor da glória dele. Não foi para a derrota da nossa casa, para a derrota da igreja ou para a derrota do nosso país. Foi para o louvor da glória dele. Mas diante desse quadro que nós acabamos de traçar, que a Bíblia acaba de traçar, que eu li com você no capítulo 6 e no capítulo 7, qual é a única saída? Está no texto, leia o versículo 7. A saída está aqui. Miqueias diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor. Em algumas versões diz: olharei para o Senhor, no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, queridos, para onde olhar senão para Jesus Cristo? Para onde olhar senão para o Calvário? Para onde olhar senão para aquele que diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Diante de toda a situação em que nós passamos, nós precisamos acompanhar o profeta e olhar. E depois dizer assim no versículo 8: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Meu irmão, o que é que você quer mais da sua vida? O que é que você quer mais? Ainda que o mundo pareça que está se arrebentando, há um Deus olhando para você, há um Deus segurando você pela mão direita, há um Deus cuidando de você na sua casa, há um Deus livrando você, há um Deus cuidando do seu filho onde ele estiver agora, há um Deus que acima de tudo o ama. E ele ama tanto que deu o seu filho para morrer em seu lugar. Ele ama tanto que entregou Jesus Cristo e disse: este é o meu filho e eu amo vocês. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai misericordioso, nós te agradecemos pela felicidade que temos de ter a tua palavra e poder compartilhar com os teus filhos e filhas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque aprendemos as lições para a vida. E pedimos a Deus que o Senhor nos dê vigor espiritual para poder viver essas lições. Nós sabemos para quem voltar. Nós sabemos que olhar apenas no horizonte não iremos resolver nada. Mas quando olhamos para cima, olhamos para o Senhor nos ouvirá. Assim, ó Deus, ouve a nossa prece, ouve o nosso pedido, ouve as nossas orações, cuida de nós, cuida desta igreja, de cada pessoa dessa igreja. Abençoa o teu filho, o pastor dessa igreja, onde estiver agora. E dá-nos, ó Deus, a tua paz. Em nome, por amor de Jesus. Amém e amém.